Hoje eu quero concluir a mensagem que eu comecei a semana passada. O tema da mensagem da semana passada: faça do seu lar o quê? Um lugar seguro. Faça do seu lar Um lugar seguro de aceitação. e de aceitação. Um ambiente seguro. Você tem que entrar na sua casa, pensar na sua casa e pensar em um lugar de segurança, onde você pode abrir o coração, onde você pode ser você, onde você não precisa viver de aparências, onde você não precisa ficar pisando em ovos, medindo as palavras. Você não vai ser grosso, mas você vai ser verdadeiro. O nosso lar tem que ser um lugar de segurança, onde nós não vamos nos sentir julgados, apedrejados, mas onde nós vamos nos sentir amados, independente da nossa condição financeira, independente do que fizemos ou deixamos de fazer. A nossa casa, o nosso lar, tem que ser um lugar de aceitação, onde todos nos aceitam do jeito que nós somos. E às vezes o jeito que nós somos não é o melhor, mas o fato de sermos aceitos, isso vai gerando cura em nós, e nós vamos melhorando. Ser um lar de aceitação e de segurança não quer dizer que nós seremos coniventes com o pecado, com o erro, não, mas onde nós vamos aceitar para gerar cura. Quem está me entendendo diz amém. Então, eu quero dar continuidade a essa palavra, e para dar continuidade, eu quero começar fazendo as mesmas perguntas que eu fiz a semana passada. A primeira pergunta que eu quero fazer, que eu fiz a semana passada é: como é a sua casa? Essa é a primeira pergunta. Como é a sua casa? Como que funcionam as coisas por lá? A segunda pergunta é: qual é o ambiente que se respira por lá? Um ambiente de confiança ou um ambiente de desconfiança? Um ambiente de aceitação ou um ambiente de acusação? Um ambiente de alegria ou um ambiente de tristeza? Um ambiente, preste atenção, um ambiente de apedrejamento ou um ambiente de cuidado? Como que é? Qual é o ambiente que se respira por lá? A terceira pergunta que eu fiz a semana passada e eu quero fazer, vale a pena fazer, é: quando você pensa em sua casa, dá vontade de você correr para lá ou sair correndo de lá? Essa é uma pergunta muito importante. Você pensou na sua casa agora, você diz: poxa, não vejo a hora, o culto está uma bênção, Deus está falando comigo, mas eu quero logo voltar para a minha casa. Ou você diz: assim que o culto terminar, eu vou na casa do meu cunhado, eu vou dar um pulo no mercado, depois eu vou dar uma volta no lago, eu vou fazer de tudo para chegar mais tarde possível na minha casa, porque o ambiente lá é de revolta, é de acusação, é de briga, é de palavrão. Como que é o ambiente da sua casa? Quando você pensa em sua casa, dá vontade de correr para lá ou sair correndo de lá? Você parou para pensar por quê? Por que você quer correr para sua casa? Ou por que você quer sair correndo de lá? Tudo na vida tem um porquê. Tudo na vida tem um porquê. Ninguém sofre por um acaso, ninguém prospera por um acaso. Eu ministrei a semana retrasada, uma das lives que eu faço ao meio-dia, eu disse: não acredite no acaso, não existe por um acaso. A pessoa chega te contando um sofrimento que fizeram na vida dela, que arrebentaram com a vida dela, e que não sei o que, que ela foi abandonada, que ela é esquecida, que ela é rejeitada. Por quê? Tem um porquê. Às vezes o porquê não está nela, mas está em um dos seus descendentes. Mas tem um porquê. Então, por que você deseja correr para sua casa ou correr da sua casa? Tem um motivo. Talvez você está agindo da forma errada. Talvez a estrutura familiar do seu cônjuge foi altamente horrível.
Talvez você está querendo ter bons resultados, agindo de maneira errada como você aprendeu na sua casa. Agora esqueça aquilo que é ruim que você aprendeu na sua casa, na casa dos seus pais. Agora você está construindo a sua família. Você traz o que é bom de lá e aprende coisas novas para continuar crescendo. A minha menina essa semana, minha esposa estava preparando o almoço, e aí ela tinha um compromisso, e o feijão, ou era carne, eu não lembro, ficou na panela de pressão. E eu ouvi a minha esposa dando uma recomendação para minha filha. E aí, quando chegou a vez da minha filha mexer na panela de pressão, ela me chamou. Eu não sei se faz sentido, para mim não faz, preste atenção. Ela disse assim: pai, me ajuda aqui na panela de pressão. Aí eu falei, já tirou a pressão? Já. Eu falei, então vamos abrir, simples. Ela falou, não pai, pelo amor de Deus, tem que colocar debaixo da torneira. Eu falei, mas por que, Gabi? A mãe falou, e ela faz assim. Eu falei, Gabi, para pensar comigo. A empresa teve toda uma engenharia para preparar a panela de pressão, passou pelo Inmetro, para agora depender de uma torneira para abrir a panela de pressão. Pai, pelo amor de Deus, não abre não, pai. Falei, Gabi, mas não faz sentido. Pai, Gabi, presta atenção, se alguém estiver cozinhando em um deserto, não tem torneira, ele não vai abrir a panela de pressão? Eu sei, pai, mas pai, aí ela ficou longe. Falou, pai, eu abri a panela de pressão, não aconteceu nada. Mas por que muitas mulheres fazem isso? Porque aprenderam com e não perguntaram o porquê. Mãe, por que a senhora está abrindo debaixo da torneira? Muitas coisas você faz na sua vida que não precisaria fazer. Você só faz e não está tendo o resultado que gostaria de ter, porque não perguntou o porquê. Então muitas coisas que nós aprendemos com os nossos pais, que eles aprenderam com os nossos avós, que aprenderam com os nossos bisavós, às vezes não faz sentido. Não faz sentido. Por exemplo, muitos homens acham que o fato dele trabalhar, colocar o alimento dentro de casa, pagar o aluguel e as contas básicas dentro de casa, ele já é um marido fenomenal, que a mulher tem que beijar os pés dele. Não, isso é obrigação de qualquer marido, qualquer pai de família. Pastor, porque lá em casa só eu trabalho. Peraí, você quer que eu trabalhe pela sua casa? Você quer que o vizinho trabalhe pela sua casa? Mas a minha mulher não me ajuda em nada, todas as contas sou eu que pago. Mas peraí, você é o cabeça, foi Deus que fez assim, foi Deus que te criou primeiro, foi Deus que colocou a mulher para te auxiliar, não para te manter. Oi, segura essa. Deus criou a mulher para te auxiliar e não para te manter. É você que tem que manter a mulher. Pastor, isso é machismo? Não, é Bíblia. Nós acabamos de falar da Bíblia. Só que o problema, a gente aprende com a sociedade, não com a palavra de Deus. A gente quer aprender com o sistema e não com os céus. Você não pode ser guiado pelo sistema desse mundo, você tem que ser guiado pelo governo dos céus. Os céus já deu capacidade para todos os homens manter a sua família. Até mesmo porque os céus, antes de criar você, preparou tudo que você ia precisar. O problema é que a maioria dos homens fugiram da escola. A maioria dos homens dessa geração cresceram jogando videogame e pinando pipa. A maioria dos homens dessa geração estão sendo criados só pela mãe. E eu quero parabenizar as mães que têm sido heroínas. Mas esse papel não é só para a senhora. Toda criança precisa de um pai e de uma mãe ao lado. E não é só um final de semana um com um, final de semana com o outro, não. É todos os dias com os dois. Então nós estamos construindo a sociedade totalmente desestruturada. Queremos ter resultados certos fazendo coisas erradas. Nós não sabemos questionar. Até mesmo porque não aprendemos a ser questionados.
Não aprendemos a ser confrontados. Hoje, você contrata um prestador de serviço, você tem que tratar com ele pisando em ovos, porque mesmo você pagando bem, talvez ele não volte ou nem termine o serviço naquele dia. Senhor, eu faço assim e não sei o que, se eu quiser assim, senão não é. Você tem que pagar pedindo por favor, porque esse profissional não aprendeu a ser confrontado. A mãe tinha medo de falar com ele, o pai tinha medo de falar, ele bateu o pé, o pai recuou. Ele disse: pai, eu não quero. Pai, deixa para depois, eu faço por você. Ele não aprendeu, ele vai para o mercado de trabalho, e quando alguém confronta ele, ele vira as costas, e ele está precisando, não é que não precisa, ele precisa, mas ele vira as costas. Ele casa, se a mulher falar: por que você chegou agora? Ele já dá briga. Se a mulher falar: mas por que você, em vez de comprar a roda do carro, a gente não comprou a máquina de lavar? O dinheiro é meu, quem trabalha sou eu, quem manda essa casa, e dá briga. Ele quer ir embora. Então está tudo errado. E quem pode dar jeito nisso? A igreja. Somente a igreja. O clube de futebol não está nem aí com você. Ele quer seu dinheiro, ele quer seu tempo, ele quer a sua família. Você está entendendo? Os colegas do boteco não estão nem aí. Se tivesse, não estavam no boteco com você. Os caras do futebol também não. Eles querem churrasco, cerveja, eles querem você lá, não está nem aí com o seu casamento, se você vai chegar, se sua mulher vai estar depressiva, se seus filhos vão ter leite para tomar, não está nem aí não. Governo, muito menos. O governo quer voto, o governo quer poder, o governo quer a condição para tirar o dinheiro de você. Só tem a igreja. A igreja é a esperança desse mundo. A igreja é a esperança. Então é na igreja que a gente tem que aprender. Às vezes as pessoas vêm para a igreja buscando poder, mas poder sem sabedoria vira um desastre. Imagina um homem cheio de Deus que não aprendeu a ser marido. Ele humilha a mulher. Em nome de Deus, ele deixa a mulher falando sozinha. Ele abandona os filhos. Eu já vi muito isso. Um homem com unção, com poder de cura, com poder de libertação, com talento para ministrar, sem saber ser homem, meu irmão, é uma bomba atômica. Ele sai pisando em todo mundo, porque ele tem um poder, ele teria o aval dos céus. Então a primeira coisa que nós precisamos na igreja é aprender a ser cidadão, é aprender a ser ser humano, é aprender a viver. Eu disse essa semana em uma das lives, muitas pessoas morrem sem saber viver. Muitas pessoas morrem cedo e não aprenderam a viver a sua vida plena, não conheceram o seu coração. Então preste atenção, nós precisamos aprender a ser marido, nós precisamos aprender a ser esposa, nós precisamos aprender a ser filho, nós precisamos aprender a construir um lar, construir uma família. Família não cai do céu. Família não se compra no mercado. Família não se adquire com dinheiro. Família se constrói. Casamento não vem pronto. Casamento se constrói. Então, como que anda a sua família? Por que você corre de lá ou corre para lá? Deus deseja que a sua casa seja um lugar prazeroso. Deus deseja que a sua casa seja um lugar prazeroso. O Isaquinho, quando era mais novo, agora ele parou de falar, mas ele falava assim, a gente corrigia ele, falava: mãe, ele falava muito para a mãe dele: mãe, eu não vou casar não. Eu falei: por que você não vai casar? Porque eu quero morar para sempre com vocês. Falei: não, você vai casar, você vai construir a sua família. Está entendendo? Minha filha, ela não fica desesperada para namorar. Por quê? Porque o ambiente da casa dela é maravilhoso. É maravilhoso. E o cara que quiser casar com ela vai ter trabalho. Porque no dia que ele gritar com ela, ela vai falar: opa, meu pai não grita com a minha mãe, eu não quero você não. No dia que o cara falar assim: ó, quem manda aqui sou eu, ela fala: não, desculpa, não dá. Porque lá em casa todo mundo compartilha, todo mundo tem diálogo. Então a nossa casa tem que ser um modelo.
tem que ser um referencial para os nossos filhos. Nossos filhos têm que falar, se é menina, eu quero casar com um homem que seja para mim como meu pai é para minha mãe. Eu quero casar, se é um menino, eu quero casar com uma mulher que me honre assim como a minha mãe honra o meu pai. Eu quero construir um lar harmonioso como é a minha casa. Não é uma casa perfeita, não é um marido perfeito, não é uma esposa perfeita, porque perfeito é somente Deus, mas saudável, um ambiente agradável, gostoso de estar lá. Consegue entender isso? Então preste atenção, Deus deseja que o seu lar seja um lugar agradável, é desejo de Deus, agradável e prazeroso. E para isso é necessário que você entenda o projeto divino para a família. Pastor, qual que é o projeto divino para a família? Eu comecei a semana passada e pretendo terminar agora. Então abra sua Bíblia, por gentileza, em Hebreus. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 15. Eu vou ler na versão BV. Diz assim a palavra de Deus: cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de alcançar as melhores bênçãos de Deus. Quem quer colher as melhores bênçãos de Deus? Tem que cuidar um dos outros. Se vira, problema seu, você não vai colher as melhores bênçãos de Deus. Você quer comida pronta? Faça. Quer ir para o salão? Trabalhe. Quer fazer unha? Vai ganhar dinheiro. Com meu dinheiro você não faz isso. Você não vai ver o melhor de Deus. O marido tem que cuidar bem da esposa. A esposa tem que cuidar bem do marido. Os pais têm que cuidar bem dos filhos. Os filhos têm que honrar os pais. Consegue entender? Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de alcançar as melhores bênçãos de Deus. Vigiem, para que nenhuma amargura crie raiz entre vocês, pois quando ela brota, causa profunda perturbação, prejudicando muitos na sua vida espiritual. Então nós temos que ter um cuidado tremendo, para vigiar ao máximo, para que nenhuma raiz de amargura, para que nenhuma amargura crie raiz no nosso coração. Porque se a amargura criar raiz no nosso coração, ela vai brotar causando profunda perturbação. Você já viu casais que você diz assim, poxa, eles tinham tudo para dar certo, mas vivem em pé de guerra o tempo todo? Perturbação, são perturbados. A mulher não consegue falar nada com o marido que dá briga, o marido não consegue perguntar nada para a mulher que dá briga. Se a mulher fala não para o filho, o marido vai lá e faz questão de falar sim, só para discordar da mulher, ou vice-versa. Tudo errado, tudo errado. E aí você diz, pastor, mas eu estou na igreja há anos, eu dizimo, eu oferto, eu ajudo a associação e minha vida não muda. Ei, a vida da gente é um conjunto de coisas. É um conjunto, não é isolado. Eu sou crente na igreja e em casa eu sou endemoniado. Não. É um conjunto. Conta com o seu trabalho também. É na igreja, porque veja bem, nós não temos várias vidas. Nós só temos uma vida. É a nova vida em Cristo. Eu não posso ser uma pessoa aqui na igreja, uma pessoa aqui no altar, outra pessoa aí debaixo, outra pessoa no trânsito e outra pessoa em casa. Eu não posso ter uma vida corporativa e uma vida espiritual. Eu sou um ser espiritual. A minha vida espiritual vai influenciar no meu mercado corporativo. A minha vida espiritual vai influenciar nos meus negócios. Não os meus negócios influenciar na minha vida espiritual. Consegue entender? A minha vida espiritual, a minha vida com Cristo vai determinar o resultado do meu casamento. Não é que eu não sou crente por causa do meu casamento. O meu casamento é saudável porque eu sou crente. É o contrário. Então nós precisamos entender isso.
Tem muitos casais que vivem uma raiz de amargura, briga, contenda, alguns lares, meu Deus, e diz que são crentes. Não estou falando de famílias que estão fora da igreja, que aí você pode esperar qualquer coisa, sem Cristo, irmãos. Eu e você, até eu e você, sem Jesus, a gente não dá nem para imaginar as maldades, a crueldade que nós poderíamos fazer. Mas vamos tratar da gente, nós que estamos em Cristo. Lucas capítulo 6, versículo 31, na NVI diz assim: como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Como que você gostaria que a sua esposa tratasse você? Com gritaria? Falando meias palavras? Como que você gostaria que a sua esposa te tratasse? Você tem que tratar ela primeiro. Como você gostaria que seu marido te tratasse ao chegar do trabalho? Desse mesmo jeito você tem que tratar o seu marido. Então preste atenção, como que você quer que o irmão da igreja te trate? Trate ele primeiro. Ah, pastor, eu fiquei doente, ninguém me visitou. Quantas pessoas você visitou doente? Ah, pastor, eu não vou ajudar a ação social da igreja, porque quando eu estive necessitado, ninguém me ajudou. Mas antes de você ficar necessitado, você ajudou quantos? Consegue entender? Vai no asilo. Vai no asilo. Já fizemos muito trabalho e queremos voltar a fazer nos asilos. Converse com os idosos. Não podemos generalizar, mas alguns vão dizer: eu tenho um filho muito rico e me abandonou, me colocou aqui, nunca mais vai me ver. E o outro filho? Ah, o outro filho também não quer saber de mim não. Mas deixa eu te falar, a senhora cuidou dessas crianças até... Não. Eu fiquei grávida e eu dei. Não, eu fui uma mãe ausente, eu fui um pai péssimo, eu abandonei. Não podemos generalizar, mas uma boa quantidade é assim. Consegue entender? Então preste atenção, tudo que você quer que as pessoas façam com você, pastor, mas as pessoas são cruéis, elas são muito maldosas. Mas você não tem agido com maldade com as pessoas? Você tem buscado ter um coração limpo com as pessoas? Ou em todo mundo você vê maldade? Você faz questão de manter um coração limpo, mesmo vendo a maldade, acreditar que não é maldade? Esse é o nosso grande desafio. Você está vendo a maldade na sua frente, mas você, não, ele não fez por maldade, eu acredito que ele não é essa pessoa. Você se esforça para fazer isso? Esse é o nosso grande desafio. Porque às vezes a gente vai dando tiro para todos os lados. Então preste atenção. Há duas questões que precisamos levar em conta para construirmos um lar de aceitação e de confiança, um lugar seguro. Primeiro, nós terminamos a semana passada falando de perdão, pedir perdão, ser sincero, transparente, falar a verdade. Concluímos a semana passada assim. Hoje eu quero terminar falando das duas questões que nós precisamos levar em conta na hora de pedir o perdão, na hora de conversar, na hora de dialogar. Primeiro, existe a hora certa para tudo. Eclesiastes capítulo 8, versículo 6, na versão Nova Tradução na linguagem de hoje, diz assim: existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Olha aqui, existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Você não pode simplesmente jogar sobre a pessoa uma bomba. Você não pode fazer isso quando eles estiverem saindo com pressa pela porta, ou quando estão colocando as suas cabeças sobre o travesseiro. A propósito, eu tenho algumas coisas que eu gostaria de tratar com você agora. Você faz de acordo com o tempo delas e não com o seu. O marido está saindo para trabalhar e você está atrás falando, e ele entra no carro e você falando. Ele chega do trabalho, você nem espera ele chegar, e você já manda um pacote pelo WhatsApp, e não sei o que, e você liga, e você perturba, e ele não pode entender, e você continua. Você quer esperar o quê? Espera o homem chegar, espera o homem tomar banho, prepara a janta dele, faz a melhor janta possível para ele.
E se você entender após a janta que é o momento certo, você diz, amor, nós precisamos conversar sobre tal assunto. Tem um tema. Pastor, mas é impossível durante a semana conversar. Espere um final de semana. Pastor, mas lá em casa as crianças fazendo barulho, a gente mora com não sei quem, não dá? Chama para dar uma volta no lago. Nós temos 2 cultos no domingo. Amor, hoje a gente pode ir no culto à noite, que eu queria dar uma volta com você no lago, para a gente colocar algumas coisas em ordem. É possível? Não vai mandando não, que os homens no Brasil ainda são machistas, muitos. Então se você manda, já cria uma barreira. É possível? Faz toda a diferença. É assim na empresa também. Você não chega mandando no seu chefe, você não chega mandando no seu patrão, você faz uma sugestão. O senhor permite eu fazer uma observação? Faz sentido para o senhor? Não chega mandando não. O marido, por seu cabeça, também não vai mandar, porque nós não fomos criados para dominar ninguém, nós somos criados para dominar situações e circunstâncias. Quando Deus disse que nós íamos crescer e dominar, Ele disse que nós vamos dominar sobre os animais, sobre a natureza, não sobre pessoas. Deus não criou ninguém para ser dominado. Deus nos criou para sermos inspirados. É diferente. Então nem a mulher manda no marido, nem o marido manda na mulher, e muito menos os pais nos filhos. Os pais inspiram. Se os seus filhos verem você fazendo a coisa certa, você não vai precisar pedir para eles fazerem, eles vão fazer. Você não vai mandar eles fazerem, eles vão fazer. É natural. Uma observação ou outra, olha, a louça está cheia de pia, você vai lavar agora? É alguma coisa assim, de um adolescente que está entrando na juventude, ou está entrando na adolescência. Você vai, olha, o lixo está lá, precisa colocar, porque às vezes ele esquece. A mente deles é diferente da nossa, nós somos adultos, eles estão em formação. O que eles estão começando a fazer agora, a gente já fez 1 milhão de vezes. Entendeu? Então agora nós vamos lembrá-los, mas eles se inspiram em vendo a gente. Quando aquele toquinho estava bebê, estava engatinhando, entendeu? Estava começando a andar, eles já viam, eles não falavam, mas eles viam a gente fazer. Ele via o pai colocando o lixo lá fora, ele via o pai ajudando a mãe, ele não falava, ele não sabia elogiar, mas ele via. Você sabia que bebê é gente? Bebê também é gente. Está ali, a Geista é grávida. Se o pai conversa com o bebê no ventre da mãe, quando ele nascer, ele pode observar, ele vai reconhecer a voz do pai, porque quem está ali dentro da barriga é gente. Pode parecer com o pai, mas é gente. É gente. Que o pai também é gente. Você está entendendo? Então o bebê, ele sente no ventre. Pastor, minha criança não consegue andar, já está com 1 ano e meio, já está com 2 anos, não consegue falar. Pastor, minha criança chora por qualquer coisa, não consegue dormir sozinho no quarto. Tem alguma coisa? Como que foi a gestação dessa criança? Ah, meu marido brigava muito comigo. Ah, ele me agrediu. Ah, ele me empurrou. Ah, eu tive que acordar de madrugada para trabalhar, não tinha coisa para comer direito. Alguma coisa tem. Nada é por um acaso. Uma criança sorridente, vai no colo de todo mundo, é esperta. Como que foi a gestação dessa criança? Não é por um acaso. Os irmãos estão conseguindo me entender? Então preste muito bem atenção. Nós precisamos encontrar o momento certo para fazer a coisa certa. Então converse com a pessoa. Você não vai mandar, ninguém manda em ninguém. Nós inspiramos uns aos outros. Segunda coisa que nós precisamos fazer, aprender, é a atitude certa. Existe a hora certa e existe a atitude certa. Efésios capítulo 4, versículo 15, na versão BV diz: em vez disso, seguiremos com amor a verdade em todo o tempo, falando com a verdade, tratando com a verdade, vivendo em verdade.
Atitude certa. Irmão, não tente esconder nada não, querido. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Todos os lugares. Nada fica patente, nada fica escondido aos olhos de Deus. Ele sabe de tudo. Deus é o Deus da verdade. Você quer a bênção de quem? De Deus ou do diabo? Se você quer a bênção de Deus sobre a sua vida, você tem que trabalhar com a verdade. Não conte meia verdade, conte a verdade inteira. Você já errou, você já falhou, vai errar pela segunda vez, contando mentira? Não. Se roubou, fala que roubou. Se matou, fala que matou. Se traiu, fala que traiu. Conta. Pastor, mas se eu falar a verdade, vai acabar o seu casamento. Seu casamento já acabou. Você vai falar a verdade para tentar reconstruir o casamento. Porque nenhum casamento é firmado em cima da mentira. Casamento não é coisa de homem, casamento é coisa de Deus, e Deus é o Deus da verdade. Onde tem mentira não tem casamento, onde tem verdade tem a bênção de Deus. Consegue entender? Então preste atenção, vamos aqui, existe o tempo certo, fale a coisa certa, tenha a atitude certa. Como é que você gostaria que alguém se desculpasse com você? Dando desculpas? Se fazendo de vítima? Você diria, não se arrependeu? É só desencargo de consciência. Pois é, mas às vezes a gente faz assim. Ah, eu fiz o serviço errado por causa disso. Ah, eu sou assim por causa de você. Ou eu só tive aquela atitude porque você... Não, não é sobre o outro, é sobre você. Pedir perdão não é sobre o outro, pedir perdão é sobre você. Esquece a atitude do outro. Mas pastor, mas ele não é ele, sou eu. Eu estou fazendo a minha parte. Então preste atenção, como você gostaria que alguém se desculpasse? Privadamente, com humildade, com sinceridade, para simplesmente dizer o que eles fizeram de errado, sem fazer qualquer justificativa, sem desculpa, sem ficar falando no que foi a sua parte no problema, e somente assumindo a responsabilidade dele. É assim que você gostaria? Eles podem ter uma parte no problema, mas você está apenas tentando resolver o seu lado do problema. Pastor, mas ele errou. Sim, ele errou. Se ele não reconhece, resolva o seu, deixa o dele com ele. Ah, pastor, mas eu não concordo. Eu vou lá e meu marido... Não é o seu marido, é você, senhora. Porque se a senhora não resolver direito, é a senhora que vai ficar com depressão, é a senhora que vai ficar com síndrome do pânico, é a senhora que vai engordar e não vai saber por que está engordando. Entendeu? É a senhora que vai perder peso e não sabe por que está perdendo peso. É a senhora que vai ficar com síndrome do pânico. É a senhora que vai ficar com colesterol descontrolado. É a senhora que vai ficar com o seu coração, acelerado. Então não é ele, é a senhora. Não é ela, é o senhor, meu irmão, que não vai conseguir se concentrar no trabalho. Entendeu? Que vai sair batendo o carro, fechando a moto, caindo de moto. É você que não vai se concentrar no trânsito. É você que não vai conseguir produzir como deveria produzir. É você que não vai se entregar para a sua família como deveria se entregar. Não é o outro, não é ela, é você. Entenda isso. Às vezes a gente se preocupa muito com o outro, em vez de você se preocupar com você. Porque se você estiver bem, você consegue entender o outro. Se você estiver bem, você consegue compreender, ser relevante com o outro. Entenda isso. Faça a restituição onde forem possíveis. Se você tomou algo emprestado e não devolveu, devolva. Devolva aquelas Tupperware, senhora. Ei, quando fala em Tupperware, devolva o livro. Não dá para falar mais de CD, né? Devolve o link, pelo menos, do YouTube. Você está entendendo? Devolve. Em 2000 eu tive uma empresa. Eu tinha um contrato com uma grande corporação de muitos anos, uma empresa multinacional, e veio o apagão do Brasil e o atentado das Torres Gêmeas, dia 11 de setembro de 2001. Aquele cliente me chamou e cancelou o contrato, assim de repente. E eu sabia que eles precisavam cancelar, porque eles nunca tinham feito isso, trabalhávamos há muitos anos.
E eles tinham me chamado para um projeto ainda maior, uns 3 meses antes do apagão e do atentado. E aí eu fiz um investimento pesado, contratei mais funcionários, comprei iMac, um monte de coisa nova, mudei de prédio, fui para um bairro nobre em São Paulo para atender esse cliente, exclusividade. Quando eles cancelaram, eu lembro muito bem, eu fali. Eu saí da sala de reunião, cheguei na recepção, sentei na recepção do cliente e liguei para os meus fornecedores. Falei, cara, eu estou aqui, você vem, eu estou aqui agora. Tive a reunião e foi cancelado tudo. E outros clientes de vocês que prestam serviço para o mesmo cliente que eu presto, vão cancelar também, vão atrasar pagamento. Zerou tudo, cara, no Brasil. Os caras, você é doido? Pediram falência da minha empresa. Eu fali. Entraram com pedido de falência. Você faliu. Paguei algumas coisas, outras coisas pequenas ficaram para trás, nem lembrava mais. Não tem agora esse negócio aí, recuperação de crédito do governo, qual que é o nome? Recuperando alguma coisa aí do governo. Quando foi essa semana, acho que foi quarta-feira, eu falei, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Quando eu digitei meu CPF, apareceu conta da Vivo de 2001. Apareceu uma outra empresa, acho que era R$14. Apareceu outra de R$500. Eu falei, Ideia, lembra da empresa tal? Eu falei, sim, apareceu aqui no meu CPF. Se você for consultar meu CPF, não aparece. Mas nos dados do governo tem. Eu falei, eu vou pagar. Ele falou, mas você vai pagar? Eu vou restituir todo mundo, hoje eu posso. Restituir, eu não quero ter, desculpe a expressão chula, mas é o que falam por aí, eu não quero ter rabo preso em mundo espiritual nenhum. Eu vou pagar, somando tudo dá uns R$3.000, eu vou pagar. Então preste atenção, restituição, nós precisamos restituir a alegria. Ei, preste atenção, você lembra quando vocês se conheceram? Como que era essa menina? Hoje é uma mulher, né? Mas era uma menina, né? Alegre, sorridente, arrumava o cabelo, batom, unha feita, corpinho da hora, não tinha barriga, não tinha estria. Era assim ou não era? Sempre que você encontrava com ela, estava cheirosa. E por que agora não está mais? Vamos ser sinceros? Quem estragou essa mulher? Por que ela não tem prazer mais de ir no salão? Mulher continua sendo mulher. Já viu uma criança, uma menininha, sua menina é vaidosa, 2 aninhos, 1 aninho, vê a mãe passar o esmalte, quer passar, vê a mãe passar batom, quer passar. Ela ficou velhinha, ela continua passando batom. Tamanho da Roberta aí, Jair, outras irmãs, você vê aí, velhinha, tá lá toda de batom, cabelo arrumado, é assim, ué. Mulher é mulher. E por que essa mulher parou de ir no salão? Por que essa mulher parou de fazer a unha? Por que essa mulher agora só engorda? Por que essa mulher agora só perde peso? Já foi no médico, e o médico está tudo bem, e não consegue entender por que ganha ou por que perde? Porque o cabelo dela está caindo? Porque ela está envelhecendo rápido? Porque você chega e não encontra mais ela cheirosa? Porque ela não está arrumadinha agora? Está com as roupas surradas de não sei quanto tempo, peça íntima rasgada, com nó do lado? E aí? Até o garoto riu ali. Deus está falando profundamente, até a criança sentiu. Por quê? Tem alguma coisa errada. Senhora, por que esse homem está ficando barrigudo demais? Aí pegou geral, né? Show. Deixa eu murchar aqui. Por quê? Porque esse camarada, ele também se cuidava e agora não se cuida mais. A gente tem que rever isso. O casamento, preste atenção, é para nos fazer melhor do que já era. Porque se for para ficar pior, é melhor ficar solteiro. Você está solteiro, você está feliz,
na casa dos seus pais, se cuida, vai para o shopping, vem para a igreja a hora que quer, está entendendo? Sai para comer, aí você arruma alguém para privar você de tudo. É lógico que se casou, vai reorganizar a vida. Então agora, não sai a hora que quer, que agora tem um compromisso, vai organizar, mas não piorar. É diferente. Porque eu vejo alguns casais que pioram, se isolam. Era envolvido com os jovens, era envolvido na igreja, visitava a família, amava todo mundo, agora não fala com ninguém da família. Parece que a mãe virou a inimiga, o pai virou inimigo. Que coisa é essa? Ah, porque eu não gosto da minha sogra, porque eu não gosto do meu sogro. Peraí, por que você não falou isso antes de casar? Tem alguma coisa errada. Então nós precisamos reorganizar. Essa é uma mensagem de alinhamento. Faça a restituição. Restitui a alegria dessa pessoa. Restitui. Talvez você diga assim: pastor, o senhor fala de cuidar, o senhor fala de salão, porque eu só tenho condições. Deixa eu te falar, lembra quando eu falei agora aqui, acabei de falar, que a empresa faliu? Nós chegamos numa fase, eu e minha esposa, que não tinha R$1 para comprar um pão. Foi nessa fase que nós precisamos de cesta básica. Nós só não perdemos o nosso apartamento, o resto perdemos tudo. Apartamento e a salvação, e a nossa dignidade. O resto perdemos tudo. Buscamos dever menos pessoas possíveis. Demoramos de pagar, mas pagamos. Nessa fase, minha esposa disse: não, eu não vou no salão, eu vou fazer aquela casa. Eu falei: não, você vai. Eu fui fazer telemensagens. Eu saía na rua, um amigo fez um folheto, eu entregava o folheto, e se a empresa, a pessoa que contratasse minha telemensagem, depositasse o dinheiro na conta, o banco comia. Então eu falava: não deposita, eu vou na sua casa receber. Eu morava em Poá. Eu pegava uma bicicleta, ou então ia a pé, de porta em porta receber. Dia das Mães, a gente trabalhava igual louco, mas no sábado eu podia falar: vai lá no salão, faz a unha. Vai lá, faz o cabelo. Cuidar da minha esposa. O mínimo que eu posso fazer e permitir é que ela se sinta bem. Chega no espelho e se sinta: é a minha esposa, é a mulher que eu deito, é a mãe dos meus filhos, é a mulher que eu quero permanecer casada até a volta de Jesus, ou até que a morte nos separe. Ela tem que estar bem. Não vou fazer aquilo que eu não posso, não vou roubar, não vou matar, não vou dar calote, nada disso. Mas aquilo que eu precisar me esforçar, nem que tenha que vender água no farol, eu vou fazer para manter a minha família. É isso que a gente tem que ser. Homem é isso. Tem que ser homem. Chame a responsabilidade para você. Meu sogro, minha sogra ficaram doentes. Eu nunca deixei a minha esposa sozinha nisso. Eu que levava para o hospital. Meu sogro teve parada cardíaca do meu lado no hospital. Quando faleceu, ligaram para mim, a gente correu tudo, eu e meus cunhados. Corremos. É a minha família, é o meu pai também. O homem que gerou a minha filha, a mulher que gerou a minha esposa, perdão. Se não fosse eles, eu não teria esposa. Porque eu creio que a minha esposa, ela nasceu para mim e eu nasci para ela. A gente não precisa ficar fazendo ajustes. Casamos certinho. A gente se entende tranquilamente. Então, se não fosse os pais dela, eu não teria ela. Se não fosse os meus pais, ela não me teria. A gente precisa ter essa visão. O nosso sogro, a nossa sogra, por mais que a gente brinque, não são os nossos inimigos. Podem ter o jeito deles de serem, porque são mais velhos que a gente, nasceram em outra geração, mas são nossos pais também. Temos que ver isso. Então restitui a alegria, a paz, a harmonia dessa família. A Bíblia conta a história de Zaqueu, e ele fez exatamente isso. Ele fez restituição de tudo que ele tinha roubado. Romanos 12, 18, na versão NVI diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Preste atenção no texto.
A Bíblia não diz que a sua paz depende dos outros. A Bíblia diz que é você que tem que se esforçar para manter a paz com os outros. Irmãos, mais uma vez eu falo, nós precisamos parar dessa mania de jogar a culpa nos outros. Meu irmão, você é você, a vida é sua, a vida é sua, é você que permite o que os outros vão fazer com você ou não. Ah, pastor, mas fulana vai lá na minha casa toda hora, mas a casa é sua, é você que abre a porta para ela entrar. Ah, pastor, mas pegou dinheiro comigo e não pagou, o dinheiro é seu, foi você que pôs na conta dele ou na mão dele. Não reclame do outro. Ah, mas pegou emprestado e não pagou, foi você que emprestou, ele não pôs um revólver na sua cabeça. Consegue entender isso? É a gente. Ah, pastor, mas já me machucou várias vezes. Você que deixou ser machucado, você que não colocou limites. Consegue entender isso? E vamos fechar aqui. Focalize na sua vida. Diga, focalizar na minha vida. Focalize sua vida realizando a vontade de Deus, começando hoje em seus relacionamentos familiares. O nosso milagre começa em casa. Ei, sai dessa reunião, volta para casa e arruma o que precisa ser arrumado. Conversa o que precisa ser conversado. Às vezes a gente está preocupado na segunda-feira, como vai ser a reunião, como vai ser a negociação, e a nossa casa totalmente bagunçada, nosso relacionamento totalmente bagunçado. A gente está preocupado com a conversa com o chefe, com o patrão, e a gente não se atenta para a conversa com o nosso cônjuge, com nossos filhos. Então, se você quer viver o amanhã melhor, conserte hoje dentro de casa. Antes da igreja é a sua casa. Antes de você chegar aqui, primeiro você saiu de casa. Aqui é para celebrar o que Deus está fazendo na sua casa. Aqui é para celebrar o que Deus fez durante a semana na sua vida. Aqui é para receber uma direção para a semana seguinte, até Jesus voltar. A Bíblia diz que o Senhor vai trabalhando nas nossas vidas de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, até chegar o dia perfeito. Nós somos como uma aurora que vai florescendo, florescendo, até o dia perfeito. Então preste atenção, nós nascemos para melhorar e não para piorar. Você foi gerado, você era um embrião, não dava para ver olho nu. Você foi crescendo, crescendo. Chegou uma hora que o ventre da sua mãe não te comportava mais. E aí você nasceu, ela começou a carregar você no colo. Chegou uma hora que o colo dela começou a ficar incômodo para você, incomodar. Você ficava se esperneando para ir para o chão, você engatinhou. Agora engatinhar não é o suficiente, você quer andar. Mas andar também você quer correr. Aí você começa a correr. Você vai para a escola, você quer aprender. Você vai para o mercado de trabalho, você quer ganhar evolução. Nós vamos evoluir até voltar para a nossa terra de origem outra vez. Aleluia. Qual que é a nossa terra de origem? Os céus. Amém? Quem vai voltar para lá comigo? Eu vou. Amém, eu vou. Aleluia. Nós vamos, diga nós vamos. Em nome, diga eu e a minha casa, nós iremos em nome de Jesus. Nós vamos voltar para lá, mas precisamos acertar agora. Precisamos acertar agora. Jó, capítulo 11, versículo 13 ao 16, na BV diz assim: faça um propósito em seu coração de obedecer a Deus, ore sinceramente a Ele e deixe de lado todos os seus pecados e injustiças. Ah, como eu amo a Bíblia. Olha aqui que lindo. Faça um propósito em seu coração de obedecer a Deus. Para você obedecer a Deus, não depende do seu cônjuge. Ah, pastor, mas eu não me comprometo na igreja. Ah, pastor, por causa do meu marido, por causa da minha... Não. Para de jogar no seu marido, para de jogar para sua esposa. É você. É você. Eu já vi mulher que pulou janela para servir a Deus. Teve uma irmã que deu testemunho aqui. Eu disse para o meu marido, pastor, ele está aqui, ó. Falei, você não quer ir para a igreja? Eu vou.
com você ou sem você. Eu vou servir a Deus. Então a gente precisa entender isso. Salvação, Deus em primeiro lugar. Não é primeiro lugar, Deus é o centro da nossa vida. Amor, você não quer ir? Tudo bem, não vou deixar de fazer nenhuma obrigação em casa. Tudo que eu preciso fazer, eu vou fazer. Mas também eu não vou deixar de buscar o meu Deus. Eu não vou deixar de buscar a face do meu Deus. Eu não vou deixar de orar. Eu não vou deixar de ler Bíblia. E eu não vou deixar de servir ao reino de Deus. Nem que eu tenha que acordar 4 da manhã, 3 da manhã. Não vou deixar você falando sozinho. Vou cumprir todas as minhas tarefas. Vou continuar sendo sua esposa. Você vai continuar sendo minha esposa. Tudo. Mas Deus eu não posso deixar. Ele é o centro da minha vida. Você só está comigo, eu só vou ser fiel a você por causa dele. É assim que a gente tem que ser. Então, olha aqui, faça um propósito em seu coração de obedecer a Deus. Ore sinceramente a Ele e deixe de lado todos os pecados e injustiça. Então você poderá aparecer diante de Deus de cabeça erguida. Os seus sofrimentos ficarão para trás como águas passadas e você nunca mais se lembrará deles. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Observe que há 3 passos para focalizar a sua vida, e aqui eu termino. 3 passos para focalizar a sua vida. Primeiro, faça um propósito em seu coração de liberar e perdoar. Vamos falar juntos no 3? 1, 2, 3. Faça o propósito em seu coração de liberar e perdoar. Liberar e perdoar, é você. Segundo, ore sinceramente a Deus e deixe de lado os seus pecados e sofrimentos. Vamos falar no 3, 1, 2, 3? Ore sinceramente a Deus e deixe de lado os seus pecados e sofrimentos. Terceiro e última coisa, apareça diante de Deus de cabeça erguida, ao ponto que se o diabo quiser te acusar, ele vai ter que mentir, e isso ele sabe fazer muito bem. Ele é o pai da mentira. Apareça diante de Deus de cabeça erguida. Você não vai fugir, não vai se esconder, não vai ficar se maquiando. Você vai viver, você vai fazer a sua escolha de aparecer diante de Deus de cabeça erguida. Você não vai se fazer mais de vítima. Você vai olhar para frente e chegar no seu destino, em nome de Jesus. E eu quero terminar dizendo: seja você mais quebrantado e arrependido diante de Deus e da sua família. Deixa de ser durão, deixa de ser durona, deixa de ser durona. Para de querer ter razão toda hora. Que adianta você ter razão e perder a família? Que adianta você ter razão e perder um amigo? Que adianta você ter razão e perder a igreja, perder a comunhão? Entendeu? Para de querer ter razão. Seja quebrantado e arrependido diante de Deus e da sua família. Não fuja mais. Tire as máscaras essa semana. Fala para a pessoa que está ao seu lado: tire as máscaras essa semana. Não só essa, para sempre. Fique em pé em nome de Jesus. E por último, antes de orar, a fé firmada em Jesus, a esperança focada em Jesus, o amor de Deus derramado em nossas vidas. É isso que eu desejo sobre essa igreja maravilhosa. Crie em Jesus, creia em Jesus. Ele pode curar a sua vida e a sua casa. Fala para a pessoa que está ao seu lado: creia em Jesus. Ele pode, somente Ele pode curar a sua vida e a sua casa. Vamos orar? Eu espero ter sido canal de bênção na sua vida. Eu espero ter ajudado você a subir mais um degrau na vida.